além. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperar para dançar. Mais um fim de sábado, e pela permissão de Deus estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Tentando nos aproximar mais do contexto original delas, né? Sem distorção da palavra, né? Vamos falar a palavra de uma maneira simples, né? Como eu sempre tento passar aqui, da maneira mais simples possível, e a palavra do jeito que ela é mesmo, né? Sem distorções, porque se distorcemos a palavra, distorcemos para a nossa própria destruição. Meu nome é Ricardo, eu vou fazer uma breve oração e a gente já dá início aí ao estudo, né, ou a pregação, como você queira chamar, você pode ficar à vontade, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua, Senhor, entramos na sua presença agora, meu Pai, te pedindo perdão e misericórdia, meu Deus, nas nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, e venha, meu Deus, nos iluminar, meu Pai, nessa noite. Tire as escamas dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos, meu Deus, para a Tua palavra, meu Deus. Pois como o apóstolo Paulo, meu Pai, diz, a Tua palavra, o Teu mandamento, a Tua lei é boa, santa e justa, meu Pai. E que venhamos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, pela Tua misericórdia, colocar ela dentro do nosso coração, meu Deus, para que nós venhamos pô-la em prática em nossas vidas, em nome de Yeshua, é o que eu te peço, amém e amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, alegria estar aqui, né, falando da palavra de Deus, isso é muito bom. Você que está aí ouvindo, ou você que está vendo, você pode falar da palavra de Deus para as pessoas também. Não importa se você é um líder, se você é pastor, se você é só um membro, não importa. Você é um canal que vai passar a palavra de Deus para uma outra pessoa. Você também é um instrumento na mão de Deus. Não importa, não se preocupe com isso, com o negócio de cargo, disso, daquilo outro. O importante é você transmitir as mensagens. E a mensagem às vezes é transmitida sem você abrir a sua boca, só pelo seu modo de vida. Pelo seu modo de vida, as pessoas vão ver Deus através de você. Então você vai ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Meus irmãos, como eu sempre digo aqui, eu falo de uma maneira simples. Simples mesmo. Para que eu possa entender e você que está vendo aí, possa entender também. Eu já queria também antecipar aqui, avisar que a gente tem um canal lá no YouTube, né? O nome do canal é A Restauração de Yeshua. Eu pego os vídeos daqui e coloco lá no YouTube. Se você tiver interesse em ver, compartilhar para alguém, se inscrever no canal. Se você acha que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida de alguém, compartilhe. Vá lá, se inscreva no canal. Compartilhe a mensagem. A palavra de Deus, a palavra não é minha. Eu só estou aqui sendo um vaso, um canal para transmitir a palavra de Deus. Então, se inscreva lá no canal. Vou repetir o nome do canal. O canal no YouTube é A Restauração de Yeshua. O mesmo nome da programação aqui da rádio, tá bom? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que é a maldição da lei. Meus irmãos, como eu costumo dizer,
os dois judeus mais injustiçados, mais mal compreendidos da história se chamam Yeshua, Jesus, e o Rabino Shaul, também conhecido como Apóstolo Paulo. Tudo que esses homens falam, que é escrito, o que eles falaram é distorcido. Pegam um assunto tão simples, meus irmãos, tão simples, sobre o que é a maldição da lei, e transformam isso numa coisa que não dá para entender. Fala assim, olha, é tão simples a palavra aqui, por que você complica a vida das pessoas? Porque vocês complicam a vida das pessoas. É simples essa palavra, mas primeiro vamos lá onde está escrito aqui. Depois eu trouxe um livro aqui, eu vou falar o nome desse livro. Esse livro é muito bom, tá? Quem puder adquirir, eu não sei se tem na internet para baixar em PDF. Se tiver, é muito bom, que você vai ter uma ideia melhor da carta de Paulo aos Gálatas, né? Que ali, aquela carta ali é distorção mesmo. Ali, Paulo fala uma coisa, eles falam outra. Paulo fala uma coisa, eles falam outra. Então fica difícil. Bom, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Eu acho que eu vou ver... Deixa eu ver nessa outra tradução aqui como é que tá. Gálatas 3. Eu vou ver se essa tradução tá melhor, irmão. Por quê? Para simplificar. Eu tô com essas duas traduções aqui, né? Essa aqui é a Bíblia Judaica Completa, do Dr. David Stern. E essa aqui é essa aqui é que eles falam que é a Bíblia Peshita, que eu tenho lá minhas desconfianças. Mas eu tinha uma outra, eu tenho, né, uma outra, tá, só que tá no veículo que eu trabalho, esqueci lá e era para me ter trazido. Bom, mas vamos trabalhar com o que temos, né? Está escrito aqui em Gálatas 3:13. Mas o Cristo nos tem resgatado da maldição da lei, ao se fazer maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu irmão, vou repetir a primeira parte aqui do versículo. Mas o Cristo nos tem resgatado da maldição da lei. Meu irmão, minha irmã, uma coisa tão simples. Simples, você vai ver que é tão simples isso aqui. E as pessoas... eu quero acreditar porque que seja por falta de conhecimento, meu irmão. Por falta de conhecimento. Eu não quero acreditar que eles sabem o que está escrito aqui e pregam para você de uma outra forma isso. Depois nós vamos voltar um versículo um pouquinho, e depois a gente você vai ver que vai ficar bem claro as palavras de Paulo, que é distorcida. A maldição da lei. O que é a maldição da lei? Eles pegam esse texto de Gálatas 3:13, torcem ou distorcem, como você queira, as palavras do Rabino Shaul, também conhecido como Apóstolo Paulo. Bom, isso é lamentável, meus irmãos. Eu lamento e eu fico triste pelas pessoas que fazem isso, porque elas estão se enganando e enganando outras pessoas. Meu irmão, nós vamos agora lá para Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Você vai ver de uma maneira tão simples o que é a maldição da lei.
Eu anotei aqui uma passagem aqui. Antes de ir lá, eu vou em 1 Samuel. 1 Samuel 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto em obedecer ao que Adonai diz. Certamente, o obedecer é melhor que o sacrifício, e atender às ordens melhor do que gordura queimada. Meu irmão, você pode fazer o sacrifício que você quiser, é com você e Deus. Mas o maior sacrifício que Deus mais tem prazer em ver em você é você obedecer. É isso que Deus quer de mim e de você. Obediência. E obediência é o quê? A palavra dele. Essa palavra aqui, ó. A palavra, o manual de instrução. É isso que Deus quer. Que você obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça a palavra de Deus. Mas, como eu disse antes, torcem a palavra de Deus para a sua própria destruição. Pega esse versículo de Paulo aqui, que Paulo fala aqui. Vou repetir aqui. Mas o Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pega esse versículo e fala que toda a lei de Deus é maldição. Em primeiro lugar, a palavra lei é a palavra Torá. Torá significa o quê? Instrução. Ali não é para te punir, é para te instruir no bom caminhar. É igual, eu vou dar um exemplo, meu irmão. Você está na estrada. Para que serve as placas na rodovia? Não é para instruir você? Vamos supor que tem uma curva que você tem que fazer aquela curva 40 por hora. Você está a 100 km por hora. Se você fizer aquela curva que é para você fazer a 40, a 100 por hora, fatalmente você vai bater o seu carro, você vai morrer e matar aqueles que estão junto com você. Então as placas na rodovia servem para lhe instruir, para você ter uma boa viagem, um bom caminhar. A mesma coisa acontece com a lei de Deus. Ela serve para me instruir e instruir a você que está ouvindo. Mas colocam ela como se fosse uma coisa maldita. E não sabe eles o que é maldição. Sabe por que falam isso? Porque que não sabe ou finge que não sabe. Sabe ou finge que não sabe. Só pode ser. O que é a maldição da lei. Então nós vamos ver aqui de uma maneira bem simples, fácil de aprender o que é a maldição da lei. Vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo 28. Meu irmão, eu não ia ler, mas eu vou ler desde do primeiro versículo do capítulo 28. Eu ia ler só a partir do verso 15, mas eu vou ler tudo, para que vocês entendam o que é a maldição da lei. Não é toda a lei, é uma maldição que há dentro dela, se eu deixar de obedecer à instrução de Deus. Aí o cara me pega e fala assim, ó, tá vendo? Toda a lei de Deus é maldita. Ué, uma lei que me instrui, uma lei que fala assim, ó, você tá adulterando? É, mas a lei fala, não adultere. Isso é bom ou ruim? É bom, tá me instruindo, fala, não faça isso. Você está roubando? A lei diz, não roube. Aquela instrução é boa ou ruim? Boa. Tá trazendo vida para mim. Mas transformam isso numa coisa ruim. Bom, vamos lá. Eu vou ler desde o primeiro versículo aqui de Deuteronômio 28. Olha só. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todos os seus mandamentos que entrego a vocês hoje. Opa! Tem que obedecer todos os mandamentos que Deus entrega? Mas como é que pode, né? Tem gente aí que fala que a lei toda é maldição. Vamos continuar. Adonai, o seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e
todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão, se vocês fizerem o que Adonai, seu Deus, diz. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. O fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto do seu gado serão abençoados, as crias do seu gado e rebanho. Suas cestas de grãos e amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando saírem e quando entrarem. Adonai fará os inimigos que os atacarem ser derrotados em sua frente. Eles avançarão sobre vocês em um caminho e fugirão diante de vocês por 7 caminhos. Adonai ordenará que a bênção esteja com vocês em seus celeiros e em tudo que realizarem. Ele os abençoará na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem os seus mandamentos. Seu Deus, do Senhor seu Deus, e seguirem os caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que o Senhor e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Adonai dará a vocês muita fartura de coisas boas, do fruto do seu ventre, do fruto do seu gado e do fruto da sua terra, na terra que Adonai jurou a seus antepassados que lhes daria. Adonai abrirá para vocês seu bom tesouro, o céu, para dar à sua terra chuva nas estações certas, e para abençoar toda as suas realizações. Emprestem a muitas nações e não tomem emprestado. Adonai fará de vocês a cabeça e não a cauda, e sempre ficarão por cima, nunca por baixo, se ouvirem e guardarem e obedecerem todos os mandamentos que Adonai, seu Deus, e não se voltarem contra as palavras que ordeno hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, nem seguirem outros deuses e os servirem. Então estamos vendo aqui, meus irmãos, a primeira parte de Deuteronômio 28, que Deus fala assim: olha, se vocês obedecerem a minha palavra que está aqui escrita, desde Gênesis até Apocalipse, o que eu mandar vocês fazer, vocês façam, e o que eu falar para vocês não fazerem, isso aqui vocês não vão fazer. Tem mandamentos positivos e mandamentos negativos. Positivos é que Deus fala, faça. Negativos, Deus fala, não faça. Um exemplo de mandamento positivo comemore as festas bíblicas. Deus está mandando você comemorar as festas bíblicas. Mandamento negativo, não adultere. Não faça isso. Bom, você vai ser abençoado. Agora, meus irmãos, agora nós vamos ver o que é a maldição da lei. Uma coisa simples. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu amigo Guilherme tocar um louvor. Depois do louvor eu vou voltar mostrando o que é a maldição da lei. Tá bom? Então vamos tocar um louvor e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Poder ouvir o som da tua voz falando a mim. Tão perto, quase posso te tocar. Como um segredo que eu sempre quis, alguém pra contar. Fiel pra terminar o que começou, eu não posso parar aqui. Cada passo que eu dou é pra te alcançar. És o caminho que eu decidi trilhar.
levar ao rei toda força e majestade, pois digno, digno é. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Palavras não descrevem o teu amor, nem o abraço que eu recebi. Deitado no teu colo eu posso sonhar com a estrada que eu nunca imaginei um dia andar. Agora que o grande construtor fez a escada eu vou subir. Quem quiser ver junto, ouça Deus chamar. Aos anjos e aos teus santos eu quero me juntar pra cantar, outro igual não houve, outro não haverá. O Filho do Homem vem com fogo e glória. Toda força e majestade, pois digno, digno é. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno é. Digno é. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo. Chorar, consola-me. No teu altar eu nunca estive só pra te adorar. Foi que eu nasci, vou me tornar nos céus o menor. Quando eu chorar, consola-me. No teu altar eu nunca
Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno é, digno, digno é. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno é, digno, digno é. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Como diz o louvor, né? A passagem de Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então estamos aqui, meus irmãos, para falar da palavra de Deus. Bom, como a gente, antes do louvor, né, meus irmãos, vimos aí Deuteronômio 28, as bênçãos, né, que vem sobre você, se você obedecer aos mandamentos de Deus, toda a sua palavra. Agora nós vamos mostrar para você o que é a maldição da lei. O que é maldição da lei? Não é toda a lei, igual ensinaram para você. Erraram. Nisso eles estão errados. Erraram em falar que a lei de Deus é maldição. Como é que é maldição se o próprio Paulo fala: o mandamento é justo, bom e perfeito. A lei de Deus é santa, justa e perfeita. Como? Uma coisa que é santa pode ser maldição. Mas nós vamos ver agora o que é maldição da lei, dentro da palavra dele. Deuteronômio 28, né? Eu li o primeiro pedaço até o versículo 14. Agora eu vou ler o versículo 15. Eu não vou nem ler tudo, não vou precisar ler tudo, que você já vai entender. Eu vou ler até o versículo 25, mais ou menos. Ó, tá escrito assim, Deuteronômio 28, 15. No entanto, se vocês se recusarem a prestar atenção ao que diz Adonai, seu Deus, e não guardarem e obedecerem a todos os seus mandamentos e os regulamentos que eu dou hoje, estas maldições cairão sobre vocês em profusão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo. Sua cesta de grãos e a amassadeira serão amaldiçoadas. O fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e as crias do seu gado e rebanho serão amaldiçoados. Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e quando saírem. Adonai enviará sobre vocês maldições, desastre e frustração em tudo que fizerem, até a sua repentina destruição e perecimento por causa das ações más por me terem abandonado. Eu não vou nem ler mais, meus irmãos. Se você ler Deuteronômio 28, capítulo 28 inteiro, você vai ver que isso aqui, a partir do capítulo 25, isso que é a maldição da lei. Não é toda a lei. A maldição da lei vem sobre mim se eu não obedecer a Deus. E isso vem sobre todo homem. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, você vai ser... Eu não estou dizendo que você vai ser... Eu não estou falando de dinheiro aqui, meus irmãos. Dinheiro, você quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Arrume uma outra profissão. Estude. Aprenda uma outra língua. Faça um curso técnico.
Eu não estou aqui para enganar vocês, falar que as coisas caem do céu. A única coisa que, entre aspas, cai do céu foi o inimigo. Então você tem que se especializar no que você faz. Aí Deus vai abençoar você. Você vai ser determinando alguma coisa, você vai determinar que você vai fazer um curso de inglês. Aí você determinou e vai até o fim com aquilo. Faça o curso de inglês, aí Deus vai fazer a parte dele. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de uma coisa mais ampla, de toda a sua vida. O fruto do seu ventre, como fala aqui, tudo que você fizer, você vai ser abençoado, você vai ter grandes livramentos da parte de Deus se você ouvir a palavra dele e obedecê-la. Olha, quer ver um exemplo aqui? Ó? Vamos para Levítico 18. Levítico 18. Levítico 18. Olha aqui, ó, o que acontece quando a gente obedece a palavra de Deus. Levítico 18, verso 5. Levítico 18, verso 5. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou o Senhor. Meu irmão, eu trouxe a interpretação desse verso aqui. Eu escrevi aqui. Tem um rabino, ele é um rabino muito famoso. Viveu alguns séculos atrás. O nome dele é Rashi. Olha o que Rashi escreve sobre esse versículo aqui. E eu concordo com o que Rashi escreve sobre esse versículo que acabamos de ler aqui de Deuteronômio 18, de Levítico 18, verso 5. Está escrito assim: viverá por eles, se refere à vida eterna. Pois se você pensa que esse versículo se refere apenas a esta vida, não está o homem fadado a morrer? Ele pergunta. Então sabe o que Rashi está querendo dizer aqui? Obedeça a Deus, que você vai herdar a vida eterna. Porque é assim que você herda a vida eterna, obedecendo a Deus. E como eu obedeço a Deus? Desde Gênesis até Apocalipse. Então esse negócio que fala... tem uma outra aqui, ó. Tá escrito assim, no Targum Onkelos. Targum é como se fosse um livro de interpretação da palavra de Deus. Tá escrito assim, ó. E você guardará meus estatutos e meu juízo, os quais, se um homem segui-los, terá a vida através deles, e vida eterna. Meu irmão, a vida eterna está condicionada à obediência. Mas eles distorcem isso aqui falando assim, não precisa você mais obedecer à lei de Deus, não. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você estiver congregando, não sei onde você congrega, também não me diz respeito. Isso diz respeito a você. Mas se lá fala assim, não precisa obedecer à lei de Deus não, que isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa para judeu. Sabe o que você faz? Fuja desse lugar. Porque essa pessoa, infelizmente, está sendo usada pelo iníquo para influenciar você a desobedecer a Deus. Bom, mas vamos lá. Eles falaram, né, que o que Paulo falou lá, e eu mostrei aqui o que é a maldição da lei, né? Paulo não está falando de toda a lei, está falando de uma certa passagem que tem dentro da lei se eu desobedecer a Deus. Mas vou voltar um pouquinho em Gálatas ainda, né? Que a gente estava em Gálatas 3:13. Vamos voltar em Gálatas 3:10. Paulo diz assim, o Rabino Shaul, também conhecido como apóstolo Paulo. Ele era rabino, Ricardo? Sim, eu repito isso aqui várias vezes. Ele era um rabino formado aos pés de Gamaliel, que era o rabino mestre dele. Diz assim: porque os que são das obras da lei, preste bem atenção, hein, no que eu vou falar. Você vai ver que nesse versículo tem duas coisas diferentes aqui. Porque os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: todo aquele que não praticar todas as coisas escritas na lei. Vou repetir. Porque os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não praticar todas as coisas escritas na lei. Horas. Mas não usaram o verso 3:13 para dizer que a lei era maldita? Só que aqui Paulo não está falando da lei, está falando das obras da lei. E o que é obras da lei, meus irmãos? Obras da lei, meus irmãos, é mandamento de homem. É eu pegar a palavra dela, interpretar da minha maneira e falar assim, ó, você tem que fazer desse jeito aqui. Tanto é que Paulo continua. Todo aquele, olha o versículo 10, leia ele direitinho. Todo aquele que não praticar a lei é maldito. Então, obras da lei é uma coisa e lei de Deus é outra coisa. Eu vou dar um exemplo de obras da lei, meu irmão. Quem é mais antigo, assim igual eu, tá ficando já de idade, vai lembrar que antigamente, né, nós crentes, né, falavam assim, assistir televisão é do diabo. Não, isso aí é uma obra da lei. Mandamento de homem. Onde é que está escrito que apesar que não tinha TV na época, mas não é pecado você assistir TV. Pecado é a programação que você vai assistir. Se está passando uma pornografia lá, aí é pecado. Você está assistindo. Mas está passando lá sei lá, quem gosta de futebol, basquete ou outra coisa. Onde que isso é pecado? Isso é obra da lei. Aí Paulo fala, bem claro, né? Vou repetir de novo, verso 10 de Gálatas 3, verso 10. Porque os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não praticar todas as coisas escritas na lei. Se você não praticar aquilo que está escrito na lei, aí sim você é maldito. Você tem que deixar de praticar obras da lei, que é mandamento de homem. Uma coisa é diferente da outra. Mas uma coisa muito boa, meus irmãos, que eu vou deixar para vocês aqui, que eu tinha falado. Esse livro aqui, ó. O nome do livro chama-se A Torá aos Gálatas. Traduzindo para o português aqui, A Lei aos Gálatas. A Instrução aos Gálatas. Esse livro aqui é do Bruno Suma. Ele vai destrinchar o livro de Gálatas todo. Então, se você puder estar comprando, eu acho que vende acho que na Amazon vende esse livro aqui. Você compra, entrega na sua casa. Eu não ganho nada com isso aqui não, viu, meu irmão? Eu não estou fazendo comercial, não estou ganhando nada. Isso aqui é para que você tenha um melhor entendimento da palavra de Deus. Todo livro que eu trago aqui e que eu mostro, eu não ganho nada. Você entendeu? Nem um centavo. Não faço isso aqui por dinheiro. Eu não venho aqui por dinheiro. Eu não venho aqui para ganhar dinheiro. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu trabalho. Eu saio igual eu saio todo dia, de segunda a sexta, de vez em quando aos sábados. Às 4h15, 4h30 da manhã de casa. Então eu tenho que trabalhar. Eu trabalho. Eu tenho um emprego. Então esse livro aqui, A Torá aos Gálatas, é para que você tenha um entendimento melhor da carta de Paulo aos Gálatas. Porque essa carta é muito distorcida pelas pessoas. Mas muito mesmo. Então você vai ter um entendimento melhor. E você tendo um entendimento melhor, você passa essa palavra para uma outra pessoa, né? De uma maneira mais clara. Meu irmão, agora vamos para Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus fala da lei. Vamos ver o que nosso Senhor Jesus fala da lei. Mateus 5, verso 17 e 18. Olha só o que ele fala aqui. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou um ponto da lei cessarão até que tudo se cumpra. Meu irmão, a palavra é muito clara. Jesus fala assim, eu vim cumprir. Se ele veio cumprir, a palavra aqui é a palavra plerosai, é tornar ela plena, tornar ela aplicável. Ele veio mostrar ela de uma maneira certa para que eu e você possamos colocar em prática na nossa vida.
Mas aí ele continua: só depois que os céus e a terra passarem, aí tudo vai se cumprir, aí sim, essa lei pode passar. Agora a pergunta que você tem que fazer para você mesmo: os céus e a terra passaram, meus irmãos? Se o céu e a terra passou, aí você pode até jogar fora, né, a Bíblia. Porque falar assim: ó, Jesus já passou o céu e a terra, mas continua aí o céu e a terra. Então isso aqui, que é o que traz vida para você e vida eterna, está em vigor ainda. Então coloque ela em prática na sua vida. Coloque ela em prática. Cada vez que você pratica a palavra de Deus, você se separa. Se separando, você se santifica. E você precisa se santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E você se santifica através dos mandamentos de Deus. Bom, vamos ver o que Paulo fala agora em Romanos. O que ele fala da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, aquilo que os outros falam que Paulo falou que é maldito, e eu mostrei para vocês aqui no começo que não tem nada de maldição na lei de Deus. Tem a maldição, é uma parte que contém dentro da lei, se eu não praticá-la. Aí sim haverá maldição sobre a minha vida. Agora vamos em Romanos 2, verso 13. Olha o que Paulo fala aqui: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas somente os que praticam a lei são justificados. Meu irmão, você tem que ter fé. Apesar que a palavra fé, na língua hebraica, na língua que Jesus fala, é um conceito mais amplo. Mas eu vou deixar de uma maneira mais simples. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus. Mas você também tem que praticar a lei dele. Porque a lei dele são o quê? O caminhar em boas obras. Isso é caminhar. Há obras más e há boas obras. As boas obras você tem que praticar. E o que são as boas obras? A palavra de Deus. Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, para você ver o que é. Efésios, achei. Efésios. Olha só o que são boas obras. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 8, porque está assim: porque é por sua graça que temos sido salvos, mediante a fé. Isso não surgiu de vós, antes é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe, porque somos criados porque somos a sua criação, criados por meio de Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E o que são as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela? A palavra de Deus, meu irmão. Andar na palavra de Deus, o que Paulo está querendo dizer aqui? É praticar ela. Isso que é andar na palavra. O andar na palavra é esse, meu irmão. Mas agora vamos para outra passagem aqui. Tiago, irmão do nosso Senhor. Engraçado, né, meus irmãos? Sabia que o nome do Tiago é o nome dele mesmo em hebraico, sem ter essa transliteração, é Yaakov. Yaakov é o mesmo nome de Jacó. Só que você vê que tentaram tanto descaracterizar a palavra de Deus, porque isso aqui é um livro inspirado por Deus, escrito por autores hebreus. Os hebreus que escreveram isso aqui, desde Moisés até João lá em Apocalipse.
São todos hebreus. Mas engraçado que o nome de Jacó, que é Yaakov, transliteraram para Jacó. E o de Tiago, que também é Jacó, colocaram Tiago. Por que não colocaram Jacó também? Porque senão vai ficar muito judaico, né? Uma vez a pessoa falou para mim que meu discurso é muito judaico. Eu falei, porque Jesus e os apóstolos são judeus, né? Se eles fossem da Argentina, meus discursos seria muito argentino, né? Bom, mas vamos lá para Tiago. Tiago. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. A partir do verso 21. Olha o que diz aqui. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por causa de seus atos quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que a fé cooperou com as ações. Opa, ele teve fé, mas teve ação, né? Ele obedeceu. Mediante as ações, a fé foi completada. Então eu preciso ter fé, acreditar e preciso fazer alguma coisa também para ser essa ação perante Deus completa. Tá. E a passagem do Tanar, o Antigo Testamento, diz: Abraão teve fé em Deus, e isso foi creditado em sua conta como justiça. Foi cumprida, e ele foi chamado até mesmo amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa das suas ações, e não apenas por causa da fé. Você está vendo, meu irmão? A pessoa é considerada justa também pelas suas ações, não apenas pela fé. Porque se você for agora, meu irmão, no terreiro de macumba, onde estão servindo a demônio lá, a entidades lá que não são Deus, não são deuses, e você perguntar para eles: você acredita em Deus? Ela vai falar: sim. Você acredita em Jesus Cristo? Sim. Mas as ações dela mostram aquilo? Não, porque elas estão fazendo o que é contrário à palavra. Porque a palavra falava assim, a palavra diz: não faça imagem, não ande diante de outros deuses. E é o que eles fazem lá, invocando demônios. Então a sua fé tem que andar junto com as obras. Abraão, tá aqui, ó. Veja que uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações, e não apenas por causa da sua fé. Porque você pode acreditar em Deus e Jesus Cristo, mas as suas ações mostram o contrário. Para minhas ações estarem de acordo com a minha fé, eu tenho que obedecer à lei de Deus que se encontra na Bíblia, na palavra de Deus. Mas tem pessoas que anulam a palavra de Deus pelas suas tradições. Tal coisa ali eu posso fazer porque é uma tradição do meu país, Não. Você tem que falar o que a palavra de Deus diz, não o que a tradição diz. Quer ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? O próprio Jesus vai falar. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7, versículo 8, tá assim, ó: porque vós deixais o mandamento de Deus
e vos apegais à tradição de homens, como lavagem de copo e de panelas e muitas coisas semelhantes a essas. Também lhes disse: bem rejeitastes os mandamentos de Deus para impor vossa tradição. Meu irmão, minha irmã, nenhuma tradição está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. A lei de Deus é santa. Se você tem problema com a lei de Deus, é porque você não é santo. Há uma maldição contida na lei de Deus se você não obedecer à lei dele. Então, se alguém no seu caminho falar algum dia que a lei de Deus é maldição, você fala, ore por essa pessoa e que Deus tenha misericórdia dela, assim como teve de mim e tem de você. Meu irmão, eu vou fazer uma oração, meu tempo está acabando. Se Deus permitir, sábado que vem estaremos aqui de novo para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, que você vai ser abençoado em todos os seus caminhos. Eu vou fazer uma oração, depois vai ficar um louvor e até semana que vem, se assim Deus permitir. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Vimos aqui, meu Pai, que a tua lei é santa, que temos que obedecê-la, porque se não obedecermos a tua lei, Pai, a maldição da lei virá sobre nós, aquela contida àqueles que desobedecem a sua palavra. Então, meu Pai, em nome de Yeshua eu te peço que eu e todas as pessoas que estão ouvindo, meu Pai, que venham ver depois, obedeçam a Ti, porque obedecer é melhor do que sacrificar, meu Pai. Então, meu Pai, coloque a tua palavra, a tua lei dentro do nosso coração e da nossa mente, para que nós venhamos meditar nela e obedecê-la, em nome de Yeshua. Amém e amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro,
tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na Cidade Dengo das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Agora você pode ficar por dentro de tudo que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/fontevida www.facebook.com/fontevida. E não se esqueça de curtir nossa página. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece